Nessa primeira revisão, nós vamos estudar conceitos introdutórios de eletrostática, especificamente lei de Coulomb e campo elétrico. Inicialmente, vamos lembrar qual que é o objetivo do eletromagnetismo, que é um dos pilares da física clássica. O objetivo vai ser determinar qual a força F em uma carga teste colocada num certo ponto do espaço, devido a distribuições de carga e corrente, que eu vou representar por ρ de R,T, distribuição de carga, que pode depender do tempo, no caso geral, e distribuição de corrente, que eu vou chamar de J. Também depende do tempo, no caso geral. Então, eu tenho um ponto do espaço, eu ponho uma carga teste, quero achar a força naquela carga devido a distribuições que estão no entorno. Para que isso? Isso vai ser usado para determinar a evolução temporal da partícula, que é a maneira de descrever o estado clássico dessa partícula carregada. Isso é feito através da segunda lei de Newton, que exige o conhecimento da força atuando sobre a partícula. Então, para calcular essa força, eu preciso de um conjunto de leis quando então eu trato do problema de interação entre partículas carregadas. Resolvendo a equação diferencial, eu tenho a função x de t, que descreve o estado da partícula na física clássica. Então esse é o nosso objetivo. Para alcançá-lo, a gente vai partir sempre de fatos experimentais. Então a gente vai descrever fenômenos. A partir desses fenômenos, a gente estabelece leis. Essas leis são expressas na forma de equações diferenciais que vão exigir técnicas de solução que vão nos ocupar numa boa parte do curso. Então a gente vai partir a gente vai ligar fenômenos, fatos experimentais com a descrição matemática e técnicas de solução dessas equações. O problema de determinar a força numa partícula carregada tem uma primeira resposta num caso específico, que é o caso da eletrostática. Na eletrostática, a gente está interessado na força produzida em Q devido a uma distribuição, uma coleção discreta ou contínua estática de carga. Então, tem uma configuração estática de cargas que interagem com a partícula que eu estou colocando numa certa posição dada por um vetor R. Então, eu tenho uma partícula, uma origem, posiciono a partir dessa origem através de um vetor de R a minha carga Q. E aí a interação de uma outra carga com essa minha partícula, que eu vou posicionar aqui no vetor R1, ela segue alguns fatos experimentais. Por exemplo, a força é central, quer dizer que ela age ao longo da linha que une essas partículas. Por isso já vou até escrever qual que é essa linha. É o vetor R menos R1. Então é um vetor que liga Q1 a Q. F tem uma magnitude que decresce com o quadrado da distância entre as partículas. A força pode ser atrativa ou repulsiva. E finalmente, vale o princípio da superposição, de forma que se eu tiver não apenas uma, mas uma coleção de cargas interagindo com minha carga teste, eu posso considerar os efeitos individuais e depois somá-los. O que se exige agora é que eu estabeleça uma lei que determine F que contemple todos esses fatos experimentais aqui. Isso é feito através da lei de Coulomb. Então, usando aquele sistema coordenado que eu defini antes, com essa origem, esse vetor R posicionando Q e o vetor R1 posicionando Q1 e um vetor R menos R1 ligando Q1 a Q, eu posso dizer que os fatos experimentais são satisfeitos se eu escrevo a força em Q como uma constante que eu vou chamar de 1 sobre 4πε0, o produto das cargas dividido pelo módulo de R menos R1 ao cubo, R menos R1 vetor. Observem que R menos R1 vetor dividido pelo módulo
de R menos R1, isso dá um vetor unitário que aponta na direção de que aponta ao longo da linha Q1Q e que vai de Q1 até Q. Então esse é o meu vetor unitário que eu desenhei aqui. Se eu fatoro esse fator unitário da minha expressão, eu vejo que de fato ela é uma lei de força que decresce com o inverso do quadrado da distância, porque um desses módulos vem para construir unitário e eu fico com 1 sobre a distância ao quadrado na minha expressão. Além disso, o produto das cargas mostra que se esse produto for positivo, a força está apontando na direção de R menos R1. Então é uma força repulsiva, porque ela agindo sobre Q, ela tende a afastar Q de Q1. Se o produto das cargas é negativo, a direção da força é dada por menos R menos R1. Então ela tende a aproximar Q de Q1, é uma força atrativa. Então ela também satisfaz esse fato experimental. A força central está expressa no fato de que ela age ao longo da linha dada por R menos R1. Então, ao longo da linha que une as partículas. E vale o princípio da superposição, porque eu estou construindo, já incorporando esse princípio, de forma que se eu tiver uma coleção de cargas agora, Q1, Q2, etc., interagindo com a minha carga teste, a força em Q resultante pode ser dada por um somatório em I de Q, QI, dividido pelo módulo de R menos RI ao cubo, R menos RI. Então, o fato de ser aditivo contempla esse princípio da superposição. Então, essa é a expressão da lei de Coulomb. Eu posso expressá-la também através do conceito de campo elétrico. Eu defino o campo elétrico a partir dessa expressão. A força na carga Q vai ser Q vezes E, ou seja, o campo E é a força em Q sobre o valor da carga, no limite em que essa carga tem um valor tão pequeno que não vai alterar o campo naquela região. Isso é o que eu chamo de uma carga teste. Então, o problema de achar a força, ele pode ser dito de outra maneira agora. Qual que é o campo elétrico? Porque se eu tiver o campo elétrico, eu tenho a força. Então, traduzindo a lei de Coulomb em termos de campo elétrico, eu posso escrever que o E, num ponto R, então agora eu tenho a minha origem, o ponto R, onde antes eu tinha carga teste, agora eu estou calculando o campo aqui, então não preciso colocar a carga teste, eu estou dividindo por ela. Então eu tenho E de R como 1 sobre 4 πε0, o somatório em I de QI dividido por R menos RI ao cubo, R menos RI. Quem são os RIs? São os vetores que posicionam o conjunto de cargas, no caso discreto, que estão gerando o campo elétrico E no ponto R. Então R1 posiciona Q1, R2 posiciona Q2 e assim sucessivamente. E no ponto R eu tenho um campo elétrico dado por essa expressão. Pois bem, eu posso ter, ao invés de uma coleção discreta, o caso de uma distribuição contínua. E essa distribuição contínua, ela pode ser em 3 dimensões, em 2 dimensões ou uma dimensão. Vamos pegar o caso em 3 dimensões. O que eu quero dizer por uma distribuição contínua? É como se eu tivesse uma coleção de cargas, mas acontece que essas cargas são tão próximas umas das outras que eu posso considerar isso como um contínuo de cargas. Então, eu caracterizo esse contínuo por elementos de volume infinitesimais aos quais eu atribuo um certo ΔQ. Então, em ΔVI, eu tenho um ΔQI. E isso preenche uma certa região do espaço, de forma que torna legítimo eu definir uma função contínua, que eu estou chamando de ρ, por um processo limite, que é limite de ΔVI ΔV indo para zero, um ΔQI sobre um ΔVI. Isso me dá um ρ, uma região do espaço que eu vou chamar de ρ de R'. Tá? Então, em termos de campo elétrico, eu posso
escrever o seguinte, para a lei de Coulomb. O E no ponto R, eu uso o princípio da superposição. 1 sobre 4πε0, o somatório em I de todos os delta QIs, R menos RI, vetor R menos RI. Ora, até agora eu não fiz nada demais. É basicamente a mesma expressão de antes. Mas agora eu multiplico aqui por um delta VI, eu divido aqui por um delta VI e faço o limite desse delta VI ir para zero. E o que vai acontecer? O delta QI sobre delta VI vai me gerar a função contínua ρ que eu defini previamente. Então, eu vou ter uma expressão que vai ser 1 sobre 4πε0, o ρ de R'. Aqui, eu estou fazendo a variável discreta com índice I virar uma variável contínua, que eu estou chamando de R', porque agora eu tenho um elemento infinitesimal tão próximo do outro, que eu vou deixar de usar um índice discreto para localizá-lo e vou usar a variável contínua, que vai ser R'. Então, chamo isso de ρ de R'. O R menos RI vai dar lugar então a um R menos R'. O módulo de R menos RI ao cubo vai dar lugar ao módulo de R menos R' ao cubo. O delta VI vai dar lugar a um dV'. E o somatório vai passar a ser uma integral. Então, tem uma expressão para a lei de Coulomb em 3 dimensões, em termos de uma distribuição contínua de cargas. Eu posso fazer a mesma análise para 2 dimensões, definindo uma função contínua que dá uma densidade superficial de carga. Nesse caso, é o limite do delta A indo para zero, delta Q sobre delta A. Em uma dimensão, posso fazer da mesma forma, definindo uma distribuição linear de carga, que vai ser um dq dl, um limite de delta L indo para zero de um delta Q delta L. Para terminar, eu escrevo aqui a expressão que nós vamos usar no início da próxima revisão, que é o campo elétrico devido a uma distribuição linear de carga. Então, vai ser 1 sobre 4πε0. Vou fazer o processo limite aqui de novo para recordar. Eu tenho delta QI, aí eu divido por um delta LI e multiplico por um delta LI. Então, não fiz nada, continuo dentro do delta QI. Cada delta QI está localizado por um vetor RI. Então, eu tenho R menos RI dividido pelo módulo de R menos RI ao cubo. Agora eu passo para o processo limite. Como eu faço isso? Defino lambda como o limite delta Li indo para zero do delta QI sobre delta Li. Eu passo a variável discreta I para uma variável contínua R' e transformo o somatório em I na integral. Então, o meu E passa a ser escrito como 1 sobre 4πε0, a integral em dl' de um lambda de R', R menos R', dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. Então, essa é a expressão que nós vamos aplicar em alguns exemplos agora. Vou só enunciá-lo aqui, a gente resolve no próximo vídeo. Então, eu vou fazer um exemplo que é uma linha de carga com densidade uniforme localizada entre menos L e L ao longo do eixo X. E eu quero calcular o campo no ponto médio a uma altura Z. Então, ponho aqui meu eixo Z. Esse ponto aqui está localizado em Z. Vou colocar Z' igual a Z. E eu quero achar o campo aqui. Então, é isso que a gente vai resolver daqui a pouquinho.